E o torcedor do Vasco está sendo enganado há muitos anos, porque ele está com um discurso que é dado para que ele se vicie nele, e o problema não é agora, o problema é de 20... Esse discurso dos 20 anos, 25 anos, os caras de pau que falam isso, vocês não tenham dúvida que eles sabem que não é. Todos eles. Não tem como ter ingenuidade a essa altura do campeonato. Todos eles sabem que não é. Porque existe uma coisa que nós temos que entender. Quando alguém da imprensa, alguém que já foi da imprensa, ou alguém que milita na imprensa, começa a fazer um discurso para tentar justificar uma coisa, colocando um tempo lá atrás, pode ter certeza que quando está colocando lá atrás, está colocando de forma a tentar dar justificativa. É óbvio que a situação do Vasco, entre o ano de 2001 até o ano de 2008, passando o Vasco por um torniquete financeiro que passou, é muito melhor, era muito melhor do que qualquer situação que o Vasco teve no fim das outras administrações, com exceção da do próprio Eurico. O Vasco, ele era o terceiro colocado no que diz respeito ao ranking da CBF. Então, já falei sobre isso algumas vezes. E existia um outro ranking, existe, né, que é o ranking da IFFHS. 1º de julho de 2008, o Vasco era o 53º melhor clube do mundo naquele ranking. Puxa, podia ser o 40º. O Vasco, em relação àquele ranking, aquilo valia muito a questão das estar na Libertadores, etc. Um ranking, vamos dizer assim, que tinha uma característica de ser muito volúvel, né? Porque dependia vamos dizer, daquilo que você estava disputando. Só que, naquele momento, dos clubes que não estavam disputando a Libertadores, o Vasco era o melhor naquele ranking. Hoje a posição do Vasco nesse ranking é 100º, 80º tanto. Então isso demonstra, olha a situação que era, a situação que está. Uhum. Aquela situação, ela tinha uma justificativa. Vocês têm, quem não viveu a época, a justificativa que se tinha na época, as pessoas queriam tirar o Eurico, porque o Eurico era isso, aquilo, são as coisas menores da política pequena. Mas a situação institucional, a única coisa que se discutia é assim, o Vasco não é campeão há 5 anos. Okay. O Vasco não tinha ganho em 2003, tinha perdido o Campeonato do Carioca em 2004, 2006, a Copa do Brasil, e em 2008 foi semifinalista e perdeu para o Sport, que foi o campeão, perdeu no Sport, que à época, inclusive, eliminou Palmeiras, Internacional, foi campeão em cima do Corinthians. Talvez o melhor ano do Sport em termos de produtividade da sua história. Mas ali, embora o título de 87 seja o grande título, mas ali você tinha uma situação que a crítica era essa. Quando o MUVI ia assumir o poder, havia gente do MUVI dizendo o seguinte: nós temos que assumir logo, porque eles estavam com a ânsia de assumir, para levar o Vasco para a Libertadores. Caiu de divisão. Só que o torcedor hoje não sabe disso. No meio do campeonato, esse discurso deles acabou, dizendo, mas se o negócio for dando errado, porque a culpa não é nossa, etc. Desde lá de trás, a culpa não é nossa, a culpa não é nossa, a culpa não é nossa, não. E aí foi a coisa do jeito que aconteceu.